Olha, muita gente acha que sabe de onde veio o baralho Lenormand. Mas e se a história que todo mundo conta não for bem a verdade? Vamos desvendar esse mistério juntos? Então, a pergunta que não quer calar é: quem, de fato, criou o famoso oráculo Lenormand? A resposta pode chacoalhar um pouco o que a gente achava que sabia. Sabe, durante anos, a história era sempre a mesma. Que a grande vidente francesa, Marie-Anne Lenormand, a chamada Síbila dos Salões, foi a mente por trás desse baralho tão icônico. Parecia fazer todo sentido, né? Pois é, mas e se essa não for a história completa? A verdade, como quase sempre, é um pouco mais complicada. E graças a algumas pistas deixadas para trás na história, a gente vai seguir um caminho bem diferente do esperado. E essa nossa investigação, curiosamente, não começa na França, não. A gente vai para Inglaterra, onde uma colecionadora bem peculiar guardava a primeira peça desse quebra-cabeça. Estamos falando de Lady Charlotte Schreiber, uma mulher incrível, tradutora, empresária e uma colecionadora apaixonada por cartas de baralho. E foi essa paixão que, sem ela nem imaginar, acabou preservando a prova que a gente precisava para resolver esse mistério todo. Porque lá no meio da coleção gigantesca que ela doou ao Museu Britânico, estava escondido um jogo de cartas alemão de 1799. E esse jogo, apesar de ser bem mais antigo que o Lenormand, tem uma aparência familiar até demais. O nome desse jogo? Das Spiel der Hoffnung. Em alemão, isso quer dizer literalmente o jogo da esperança. Ok, então peraí. Se não foi a Mademoiselle Lenormand que criou esses símbolos todos, quem foi afinal? Bom, todas as pistas apontam para um nome: Johann Caspar Hechtel. Ele era um empresário e inventor de jogos lá da Alemanha. Ele criou esse jogo por volta de 1798. E aqui que a coisa fica explícita. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o Jogo da Esperança, de 1799. Do outro, o baralho Lenormand, que só apareceu décadas depois. O número de cartas, 36, igualzinho. E o mais incrível, os símbolos são idênticos. Isso não é coincidência, é a prova cabal. O DNA do baralho Lenormand está todinho nesse jogo alemão. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que um jogo de salão alemão, um passatempo, se transformou num dos oráculos mais famosos do mundo, lá na França? A resposta, por incrível que pareça, estava escrita nas próprias regras do jogo. A ideia original do Jogo da Esperança era bem simples. As 36 cartas eram espalhadas na mesa, formando um tipo de tabuleiro. Aí os jogadores usavam um peão, rolavam os dados e iam avançando. Cada carta era uma casa que podia dar sorte ou azar, sabe? Tipo um jogo de percurso mesmo. O grande objetivo? Chegar primeiro na carta 35, a âncora. Parece só um jogo, certo? Mas e se não fosse só isso? Porque lá, quietinho, no finalzinho do manual de instruções, tinha um último parágrafo. Um parágrafo que muda completamente a nossa perspectiva. E tá aí a grande virada da história. O próprio Hechtel, o inventor do jogo, escreveu isso. Ele dizia: também dá para jogar um divertido jogo de oráculo. E ele até explicava como, dizendo que a história se desenrolava a partir das cartas ao redor da figura feminina ou masculina. Ou seja, a sementinha do oráculo já estava plantada ali desde o comecinho. E esse método que ele descreveu, de colocar as cartas num quadro grande para ler a história, isso é, sem tirar nem pôr, o avô direto do que hoje a gente conhece como o Grand Tableau, a mesa real, a leitura mais famosa do Lenormand. A essência do oráculo já estava toda ali. E não somos só nós dizendo isso. Pesquisadores e historiadores de baralhos confirmam. Os símbolos e os números são exatamente os mesmos que mais tarde conheceríamos como os do Petit Lenormand. Acabou a dúvida. O jogo de Hechtel é, sem sombra de dúvida, o protótipo. Com essa descoberta, a gente precisa basicamente reescrever a história toda. O elenco de personagens muda e os papéis que a gente achava que eles tinham, bom, eles mudam também. Então vamos organizar as ideias. A Madame Lenormand, ela não foi a criadora. Ela foi, na verdade, a homenageada. A inspiração para o nome do baralho, mas só depois que ela já tinha morrido. O verdadeiro inventor, J.K. Hechtel, que ficou esquecido por séculos. E a Lady Schreiber? Ela foi a curadora, a pessoa que, sem saber, preservou a peça-chave que permitiu que a gente contasse essa história hoje. E isso nos leva a uma reflexão final. Saber que a verdadeira origem do baralho é um jogo da esperança. Como isso muda o jeito que a gente olha para ele?
Talvez a essência dessas cartas nunca tenha sido só sobre prever um futuro fixo, mas sim sobre navegar a jornada da vida, com seus altos e baixos, mas sempre, sempre com esperança.